Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18 diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o louvor e a plenitude do Espírito. O louvor a Deus e a atuação, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo sobre nossas vidas. Antes de nós buscarmos analisar esse texto que nós temos aqui, Efésios 5, 18 a 21, especialmente versículo 18 e 19, eu quero trazer para os irmãos uma síntese da mensagem do livro de Efésios, capítulo por capítulo. Eu peço só que os irmãos vão lá no capítulo 1, nós vamos fazer uma breve síntese, assim eu espero, uma breve síntese desse... Não sei nem se eu posso falar breve síntese, eu estou sendo bem redundante. Mas faremos uma síntese aqui de cada capítulo, mostrando qual a mensagem do livro de Efésios até chegar lá no capítulo 5, versículo 18 e 19. A carta de Paulo aos Efésios, irmãos, ela é de grande ensino teológico. É uma carta altamente teológica. E quando nós falamos de teologia, eu me refiro a ensinos acerca de Deus, do Espírito, de Cristo, da igreja, doutrinas das quais muitas pessoas hoje em dia acham que é algo sem sentido de se estudar, algo desnecessário. Mas a carta de Paulo, já no capítulo 1, ele fala, por exemplo, sobre doutrinas relacionadas à salvação. Ele fala no capítulo 1, versículo 3 a 14, um texto grande aqui, onde ele fala sobre as doutrinas da eleição e da predestinação dos crentes. Paulo está dizendo que todos nós fomos predestinados por aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É o que diz o versículo 11. Olha só o versículo 11. Ele diz: nele... no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala muito sobre eleição, predestinação, e ele mostra que Deus é soberano sobre as escolhas que ele faz, em escolher pessoas para serem salvas, certo? E ele diz que Deus faz isso porque essa é a sua vontade, a vontade é dele, ele faz o que ele bem entender, ele é soberano. Paulo também, quando ele fala sobre a obra aqui da salvação, ele fala que Cristo, a obra de Cristo é importantíssima para a nossa salvação. Porque no versículo 7 diz que nele, em Cristo, nós temos redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Em Cristo nós temos redenção e remissão dos pecados. Paulo está destacando aqui, meus irmãos, a graça de Deus. Deus faz, Deus age conosco de forma benevolente. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos sermos salvos, mas Ele faz isso por sua graça. O Espírito Santo está também na obra da salvação, atua na obra da salvação. No versículo 3 e 14, Paulo diz que o Espírito Santo é fundamental, é imprescindível na obra da salvação. Por quê? Ele é a garantia de que nós somos salvos. Paulo diz, no versículo 14, que ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, né? Em louvor da sua glória. Então nós temos o papel da Trindade aqui na salvação. Deus escolhe aqueles a quem Ele quer salvar. Cristo
morre por aqueles que ele quer salvar. E o Espírito garante, habita naquele que ele quer salvar. Então, a salvação como uma garantia, a habitação do Espírito em nós é uma garantia de que nós somos de Deus. Todo crente tem o Espírito Santo. Isso aqui é importantíssimo para nós entendermos Efésios 5 e 18. Todo crente é habitado, é selado pelo Santo Espírito da promessa. Certo? Não tem essa ideia de, eu vou orar para que eu receba o Espírito Santo. Não. Todo crente recebe o Espírito Santo no momento em que ele ouve o Evangelho da salvação e crê nesse Evangelho. É o que diz o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que é que acontece? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados, é o que Paulo diz. Então, já no capítulo 1, o apóstolo Paulo está dando grande ênfase a uma doutrina importante. A salvação, ela vem por meio da graça de Deus. E na salvação, na doutrina da salvação, ele inclui outra doutrina, a Trindade em ação na salvação. O Pai elegendo, o Filho como o instrumento da salvação de Deus, através da cruz, através da sua morte, e o Espírito selando os crentes, garantindo que nós somos de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo segue ensinando aos Efésios que Deus deu a eles vida quando eles estavam mortos e sem esperança. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele está dizendo que os efésios, assim como nós também, viviam de acordo com o mundo, de acordo com o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Paulo está dizendo, nós éramos escravos nós éramos escravos do pecado, escravos da iniquidade. Nós éramos filhos da ira. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Certo? Mas o que foi que Deus fez? Deus, no versículo 8, ele vai dizer que pela graça de Deus nós fomos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, vem pela graça de Deus. Certo? Paulo diz também que nós fomos salvos não pelas obras, mas para as obras. Capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para apresentar obras que louvam a Deus, obras que glorifiquem a Deus. No momento em que nós somos salvos pela graça de Deus, naquele momento Ele nos deu uma nova vida, Deus nos fez uma nova criação. E Ele nos fez isso para quê? Para que nós apresentemos a Deus boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. No capítulo 3, Paulo descreve que os efésios faziam parte de um grupo chamado gentios, certo? Assim como nós. Gentios são todos aqueles que não são judeus, que não fazem parte do povo de Deus, conforme temos aí no Antigo Testamento. Paulo mostra para os efésios que em Cristo agora existe um novo povo. Em Cristo não existe distinção, certo? Tanto judeus como gentios podem ser salvos. Tanto judeus como gentios podem fazer parte da igreja do Senhor. Não se trata apenas de Israel, mas todos os que foram chamados por Deus fazem parte de um só corpo, a igreja. E Cristo é o cabeça. Essa é a mensagem do capítulo 3. Já no capítulo 4, Paulo faz exortações acerca de tudo que ele falou nos capítulos anteriores. Capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo traz
ensinos mais teológicos. Aquilo que nós chamamos de teoria. Certo? Quem estudou violão comigo, aí pelo menos, percebeu que para você compreender algumas coisas da prática do violão, é necessário muita teoria, alguma teoria, para você entender como é que funciona. Uma coisa é você tocar, fazer algumas notas, tocar uma cifra. Outra coisa é você entender por que você faz aquilo. Faz mais sentido. O apóstolo Paulo, ele traz, no capítulo 1, 2 e 3, a parte mais teórica da doutrina, da teologia, sobre Cristo, Deus, o Espírito, igreja, salvação, certo? Sobre a relação da igreja com Israel. Capítulo 1, 2 e 3 ele faz isso. A partir do capítulo 4, capítulo 5 e finalizando no capítulo 6, ele vai trazer as aplicações dessa teoria, as aplicações da teologia. Como isso se relaciona à vida, como isso está relacionado à vida da igreja, ao dia a dia da igreja. É a prática, né? Ele traz a teologia e agora ele vai trazer a prática, certo? Então o apóstolo Paulo fala aqui a partir do capítulo 4, como as pessoas foram eleitas por Deus, ou chamadas por Deus. Dessa forma os efésios deveriam andar, é o que diz o capítulo 4, versículo 1. Andar de acordo com essa nova vida que eles têm agora. No capítulo 3, no capítulo 2, diz que eles foram... capítulo 2, Deus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deus vos deu vida. No capítulo 3 ele diz, vocês agora fazem parte do povo de Deus. Vocês agora fazem parte do plano de Deus, do novo povo de Deus. Aí no capítulo 4 ele vai dizer, já que vocês são um povo de Deus, vocês devem andar de acordo com essa nova vida que vocês têm. É o que ele diz no capítulo 4, versículo 1. Que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. É o que Paulo está dizendo. E como é essa vocação, Paulo, que nós fomos chamados? Aí ele diz, numa vida de comunhão com a igreja, os versículos 1 a 6. Depois ele vai dizer, utilizando diferentes ministérios para a edificação da igreja, versículos 7 a 16. Ele vai falar também, não viver como pessoas alheias à vida de Deus. Ele vai até dizer, não andem como os gentios, não andem como os pagãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Ele vai dizer também, versículos 25 a 32, que o andar de acordo com essa nova vida é ter um bom relacionamento entre os crentes. Para que, eu chamo a atenção, capítulo 4, versículo 30. Ele diz que nós devemos ter um bom relacionamento, por quê? O versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está dizendo que a vida da igreja, o relacionamento da igreja, dos membros uns com os outros, na comunhão, evita o entristecimento do Espírito Santo de Deus. Certo? Ter um bom relacionamento entre os crentes, Paulo está dizendo, nós devemos ter para que o Espírito Santo não seja entristecido, não fosse entristecido. Então veja o papel do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo está lá na obra de salvação, ele participa também na vida diária da igreja, nos ajudando na santidade. O Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, é uma busca que nós devemos ter para alcançar a santidade. Então a gente lê o que Paulo está escrevendo aqui, por exemplo, e se pergunta, rapaz, será que o que eu faço entristece o Espírito Santo? Isso já é um termômetro para eu medir as minhas atitudes, não é? Então a gente percebe aí o papel do Espírito Santo na vida da igreja. Aí a gente entra no capítulo 5, onde Paulo está fazendo um contraste entre o fruto da luz e as obras das trevas. O fruto da luz é aquilo que os crentes produzem. O fruto da luz. E as obras das trevas
são aquelas coisas que os descrentes, os não crentes, os incrédulos produzem. Aí ele faz um contraste entre o andar do crente e o andar do incrédulo. Antes nós éramos trevas. Hoje nós somos o quê? Luz. E luz só pode produzir luz e não trevas. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos luzes, luzeiros. E nós não podemos manifestar outra coisa a não ser luz. Certo? Paulo está dizendo, há uma diferença. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. O andar do nécio é o andar de quem? Do crente ou do descrente? Do descrente, do não crente. Daqueles que andam nas trevas. Mas ele diz, não como nécios, e sim como sábios. Quem deve ser sábio? Os que andam na luz. É o que Paulo está dizendo. Veja que ele vai fazendo contrastes. Ele vai fazer aqui 3 contrastes. E aqui é um pouco delicado. Veja, ele faz um contraste. Depois do segundo contraste, o terceiro contraste. Em cada contraste, ele mostra o resultado ou os efeitos desse contraste que ele está fazendo. Vou explicar aqui melhor no versículo 15. Ele diz, não andem como nécios, andem como sábios. E ele vai explicar como é que o sábio anda no versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele diz, não seja assim. Seja assim. Como? Assim. Está entendendo? Então ele diz, não seja nécio, seja sábio. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Certo? Nécio é o contrário de sábio. No versículo 17 ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, ignorantes, pessoas sem entendimento. Aí fica implícito aqui o que nós devemos ser. Não vos torneis insensatos. Tornem-se o quê? Não vos torneis insensatos. Nós devemos ser o quê? Sensatos. Há um contraste implícito aqui. Como é que o sensato anda? O que é que o sensato faz? Ele procura compreender qual a vontade de Deus. Ele diz, não seja insensato, seja sensato. Como? Procurando compreender qual a vontade do Senhor. Certo? Quer dizer, você não precisa ser ignorante. Mas a ignorância também é você depender de si mesmo. Sabe como é que você se torna uma pessoa sensata, com entendimento? Quando você busca compreender a vontade do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Aí então a gente chega no nosso texto, em que Paulo faz outro contraste. E ele traz os efeitos desse contraste. Ele diz, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Primeiro elemento contrastante é o vinho. Não vos embriagueis com vinho. Depois ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o andar das trevas aqui? O andar das trevas. Se embriagar com vinho, no qual há dissolução. Aqui é uma figura, certo? Ele está falando de modo geral, para as pessoas incrédulas. Não vos embriagueis com vinho. Primeiro o elemento contrastante. Aí o outro, enchei-vos do Espírito. Aí ele vai trazer então os efeitos de uma pessoa cheia do Espírito. Quais são os efeitos? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então ele diz, não seja
ou não se embriague com vinho. Aí diz: encha-se do Espírito. Como? Aí esse como é respondido pelos verbos aqui na nossa Bíblia, né? Os verbos que estão no gerúndio. Eu aprendi assim na escola, o jeito que eu aprendi, que nunca mais esqueci. Os gerúndios são os verbos em movimento, onde a ação está acontecendo, né? Então, falando, comendo, bebendo, alimentando, né? Só fazendo comida, andando, né? Comendo, já falei? Ok. Então são os verbos em movimento aqui. Então, ó, como é uma pessoa cheia do Espírito? Versículo 19. Como é que nós podemos nos encher do Espírito? Falando, entoando, louvando. Versículo 20. Dando graças. E versículo 21. Sujeitando. São os verbos aqui que na nossa Bíblia está no gerúndio, né? Mas eu queria destacar o versículo 19, que é o que eu queria falar hoje. Ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então veja, a embriaguez aqui, o versículo 18 diz: não vos embriagueis com o vinho. A embriaguez, na época do apóstolo Paulo, hoje também, né, é caracterizada pela inabilidade de preservar o autocontrole, que leva as pessoas a cometerem coisas desagradáveis. Certamente você já viu ou conhece pessoas que têm problemas com alcoolismo, ou você já viu pessoas bêbadas, né, por aí. E muitas pessoas apresentam um comportamento desagradável, né? No mundo antigo não era diferente, certo? E bem antigo, né? Você pode lembrar, por exemplo, de Noé. Na época de Noé, depois que a arca pousou no monte, na montanha e tudo, as águas desceram, Noé foi tomar vinho. E o texto diz lá que ele ficou desnudo. Ele bebeu tanto que ficou nu. Né? Você pensa, poxa, Noé, pois é. Naquela época... Aí você, mas não tinha nem essas cervejas que tem hoje. Não, eu acho que Noé não ficou bêbado, eu acho que ele só estava alegre. Não, ele ficou bêbado. Quem conhece um pouco de suco de uva, de vinho, de suco integral, sabe que você pode fazer um procedimento. O YouTube vai ensinar, inclusive. Você pode fazer um procedimento e deixar o suco fermentando. Ele vai criar um teor alcoólico ali e você pode ficar bêbado, né? Com suco de uva. O que era suco de uva, né? Na verdade. Ele se transforma no vinho. Então, já bem antes, as pessoas ficavam bêbadas com o uso do vinho. Certo? No mundo antigo, havia bastante práticas imorais que eram relacionadas a celebrações religiosas, misteriosas. Eu até já mencionei isso para os irmãos, quando eu estava pregando em Tessalonicenses, né? Havia adoração, por exemplo, ao deus Dionísio, a um deus grego. Talvez você já deve ter ouvido em algum filme. Dionísio era considerado o deus do vinho. Entre várias outras coisas, ele era também o deus do vinho. Era o equivalente ao deus romano, a um deus romano, era o deus Baco. A cultura romana assimilou muita coisa dos gregos, né? É tanto que em dados momentos até se misturava, né? Então, existe, por exemplo, especialização em cultura greco-romana, que é meio que elas se misturam, né? Em dado momento. Então, o deus Dionísio era o equivalente ao deus romano, o deus Baco. Inclusive, eu vi em algum filme, não lembrei, eu ia citar para os irmãos sobre isso. Nos cultos ao deus grego, o vinho era utilizado para induzir transes, as pessoas ficavam desinibidas e andavam cambaleantes, né? Era uma forma de adoração ao deus Dionísio. Tomava bastante vinho, se embriagava, andava caindo no chão, e essas pessoas ficavam bem desinibidas. Os seus adoradores
se consideravam unidos, habitados e controlados pelo deus Dionísio. Isso tem muito a ver com o nosso texto aqui. Era como quando eles tomavam aquela bebida, ou vinho, bastante vinho, era como se aquele deus estivesse habitando neles, agindo por meio deles. E Paulo está mostrando justamente isso, né? Você não deve ser controlado pelas obras das trevas, ser controlado por obras que não vêm de Deus. Vocês devem ser controlados pelo Espírito Santo. O contraste que Paulo faz aqui, como Paulo está fazendo um contraste entre as obras das trevas e o fruto da luz, então ele está dizendo: não haja como alguém que não conhece a Deus, o se embriagar com vinho. Não haja como uma pessoa que não conhece a Deus. Hajam como pessoas de Deus, pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. E como eu disse, e vem afirma desde o capítulo 1, todo crente tem o Espírito Santo dentro de si. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso significa que nem todos nós somos cheios do Espírito. Ou que nós podemos ser cheios do Espírito num momento e em outro momento não. Mas nós somos habitados pelo Espírito Santo, sim. Somos selados pelo Espírito Santo, sim. Quando Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo, ele não está dizendo busque, ore para que vocês recebam uma nova bênção do Senhor e vocês recebam o Espírito Santo e sejam salvos. Ele não está dizendo isso. Paulo está dizendo para os crentes: enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo que um crente que já tem o Espírito Santo, ele pode ter ainda algo a mais ainda do Espírito. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Nós já temos o Espírito Santo de Deus, mas nós podemos ter ainda mais de Deus. Nós precisamos nos encher dele. Certo? Se fôssemos colocar uma palavra-chave aqui, para entendermos a expressão aqui do versículo 18, seria a palavra controle, né? Eu diria, não sejam controlados pelo vinho, sejam controlados pelo Espírito. Mesmo porque uma pessoa, pegando aqui o conceito de embriaguez, uma pessoa embriagada, ela é controlada pelo quê? Pelo quê? Ela tem algum controle? Então não é controlado por nada, né? Não tem controle nenhum. Uma pessoa controlada pelo Espírito é guiada pelo Espírito. Ela faz as coisas do Espírito. No livro de Atos é onde fala muito sobre essa expressão, onde tem muito essa expressão, ser cheio do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, ser cheio do Espírito Santo, essa expressão ocorre, ser cheio do Espírito Santo, quando as pessoas têm mais ousadia para pregar o Evangelho. Por exemplo, lá em Atos capítulo 4, a igreja ora pedindo ao Senhor que ajude diante das perseguições. Certo? Pedro e João foram presos, depois foram soltos, e as autoridades disseram: vocês não vão mais pregar sobre esse Jesus. Eles foram até a igreja, disseram: igreja, eles estão nos proibindo de falar de Jesus. Vamos orar. A igreja ora e pede a Deus ousadia, intrepidez para falar de Jesus. Depois da oração, eles não pedem o fim da perseguição. Isso é que é interessante. Porque a perseguição é algo esperado, né? Mas eles oram pedindo a Deus ousadia para pregar o Evangelho, mesmo diante das perseguições. Depois da oração, o que é que acontece? O texto diz lá em Atos capítulo 5, Atos capítulo 4, que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o que é que aconteceu quando eles ficaram cheios do Espírito Santo? Eles pregaram o Evangelho com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Ser cheio do Espírito Santo é receber uma capacitação especial de Deus para fazer a sua obra. Está entendendo? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está com vontade, ela está cheia de vontade, de desejo, está capacitada, ousada para fazer a obra de Deus. Eu estava conversando com alguém sobre isso, aconselhando alguém que estava com a cabeça
bagunçada com relação a doutrina do Espírito Santo. E ele dizia, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor Rubens, é uma pessoa que se emociona, que chora, que se quebranta. E eu disse, não. Olha aqui, Paulo está dizendo isso aqui. Enchei-vos do Espírito, chorando, clamando, gritando, batendo os pés, rodopiando na igreja. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo. Paulo diz, não. Ele vai dizer, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Veja, não tem nada sobrenatural aqui, né? O que é que tem de sobrenatural em uma pessoa cantar, por exemplo? Não é algo sobrenatural, é algo natural, simples. Mas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo não para fazer isso. Elas querem fazer outra coisa. Mas Paulo está nos dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que louva a Deus, que entoa louvor de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Isso é um reflexo de pessoas que estão cheias do Espírito. Pessoas que estão cheias do Espírito, elas querem louvar a Deus com ousadia, com vontade. Mas elas querem louvar ao Senhor não apenas com os lábios, mas com o coração. O versículo 19 diz que nós devemos entoar louvor de coração ao Senhor. O louvor deve vir do nosso coração. Então o louvor a Deus é um resultado de alguém que está cheio do Espírito Santo. Mas também o louvor a Deus é um resultado daquilo que nós somos em nosso interior. Nós não louvamos a Deus quando o nosso coração diz uma coisa e nossas vozes dizem outra. O louvor a Deus deve estar em nossos lábios, mas também deve estar no nosso coração. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é música. Paulo está dizendo, cantem, louvem com música ao Senhor. Cantem hinos, que aqui na época eram composições dirigidas a Deus, como se fosse um inário, né? A gente lembra que os salmos eram cantados também na igreja primitiva, né? Era o saltério. Nós temos os salmos de romagem, que eram também cantados. Os salmos eram cantados. Mas tem também os chamados cânticos espirituais, que eram canções inspiradas na experiência da igreja, né? Os cristãos tinham sua experiência com Deus, a sua vida cristã, seu relacionamento com Deus e com o próximo, e faziam composições acerca disso. Isso nos chama também, irmãos, para de repente nós compormos mais, escrevemos mais poesias, escrevemos músicas, escrever algo que louve a Deus com nossas vozes, compor algo para o Senhor. E o louvor congregacional, o louvor na igreja, deve ser um reflexo de pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Não de pessoas que cantam bem, mas de pessoas que cantam com coração ao Senhor. Louvem ao Senhor de coração, é o que diz o versículo 19. Então, irmãos, indo para o final, nós precisamos refletir mais sobre o que cantamos e o porquê nós cantamos o que cantamos na igreja. Às vezes, por exemplo, você canta em espírito e em verdade, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos. Olha que frase bela, baseada em João 4, 24.
Mas você canta isso com o coração longe de Deus. Você canta isso com a cabeça lá em outra coisa. Às vezes você canta: oh Deus, manda mais obreiros para trabalhar. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Mas você não tem isso para missões, né? Teu chamado ouvimos, mas o seu coração não quer nem fazer algo na igreja, fazer algo aqui, tão próximo, tão perto, né? Fulano, você poderia fazer um favor para a nossa igreja? Não, pastor, não vou poder não. Meio cansado, não dormi bem, não sei o quê. Aí, teu chamado ouvimos, com labor, com fervor, por Cristo prontos a sofrer, né? Às vezes a gente canta aquele hino, acho que é o 410, Felicidade no Serviço. Um dos hinos mais belos que tem. A frase mais aquela que nos pega assim de jeito, e aquela frase que pega a gente assim e joga no chão assim, ó. Pá, pá. A frase que tem: quanto tenho no serviço gastarei. Quanto tenho no serviço gastarei. Ixi, por que eu cantei? Estava brincando, né? A Bíblia diz, Jesus disse, que nós prestaremos contas a Deus por toda palavra frívola dita diante dos homens. Tudo aquilo que nós cantamos da boca para fora, nós vamos prestar contas a Deus. O louvor, as músicas que entoamos na igreja, devem vir do nosso coração, do nosso desejo, do nosso ser, da nossa vontade. E deve ser um reflexo do meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que me enche, que me dá ousadia, que me dá vontade de cantar, de louvar a Deus. Se a gente canta algo que não é verdadeiro na nossa vida, nós vamos prestar conta disso. Nós estamos mentindo diante de Deus. Né? Fora outras músicas, né? Que a gente às vezes pode cantar e não está percebendo. Quando a gente diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, mas está intrigado, está com cara feia. Como é precioso, irmão, estar bem junto aqui, mas eu não vou com a cara de fulano. Ué, se decida. Se decida. Se decida. Né? Em outros momentos a gente se reúne com o coração frio, às vezes com mágoa das pessoas, ou como se fosse um pesar se reunir com os irmãos para louvar a Deus, como se fosse pesado demais, como se fosse uma coisa assim que a gente faz porque tem que fazer, porque é lógico que é algo que a gente deve fazer e é uma obrigação a gente se reunir. Mas tem que ter prazer nisso. É uma obrigação, deve ser uma obrigação prazerosa. Louvar a Deus. Né? A gente não dá oferta sorrindo, não é? Com prazer. Não é uma obrigação prazerosa ofertar? Não é não? Amém? Eita, tá meio fraco. Mas é amém mesmo. Deve ser uma obrigação prazerosa louvar a Deus também. Eu sou obrigado a cantar para Deus, mas eu faço isso com prazer, que nem parece que é obrigação, mas eu faço isso com prazer. O salmista, lá no Salmo 92, versículo 1, ele diz, Salmo 92, versículo 1, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é que um crente não sente vontade de louvar o Senhor? Se a Bíblia diz que é bom. Então, irmãos, olhe para o seu coração e reflita. Quantas vezes você quis o autocontrole da sua vida e você deixou o Espírito Santo de lado? Quantas vezes você deixou ou prestou-se ao serviço de agir com seus próprios impulsos
Eu vou cantar ao Senhor de forma que eu quiser. Eu vou para a igreja do modo que eu quiser. Quantas vezes você não tomou essa atitude? A gente deve vir para a igreja, a gente deve se reunir sempre com corações cheios do Espírito, para louvar ao Senhor. O louvor que seja em espírito e em verdade, que ele receba. Então deixe que o Espírito Santo controle sua vida, para que você tenha condições de declarar as verdades bíblicas por meio das músicas que nós cantamos ao Senhor. Amém, irmãos?